Muito bem, eu peço à presidência que incorpore a parte do senador Espiridião a mim, aqui no meu discurso, e para concluir esse tema, quero deixar aqui o meu repúdio ao que está acontecendo no Brasil. É inaceitável, inaceitável tamanha injustiça. Um exemplo apenas, o Alexandre de Moraes, o ministro, se diz vítima disso tudo e era o presidente do inquérito, o relator, e das cartas de tudo. Só isso, sem falar. Não precisa nem falar que Bolsonaro estava nos Estados Unidos e que o Anderson Torres estava nos Estados Unidos e que era o secretário de segurança aqui, de férias, que a segurança do Distrito Federal, ela não é da alçada, né, exatamente, é do governador a responsabilidade e não do secretário de segurança. Não precisa nem entrar nesses detalhes, que o processo não tem prova para mostrar que isso é uma peça de ficção, de perseguição política dos poderosos de plantão. Mas, senhor presidente, eu gostaria de falar também da perseguição do governo Lula aos médicos independentes nesse país. É só revanche, é só vingança que a gente vê dessa turma. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, fez recentemente uma declaração pública em suas redes sociais, ameaçando 3 médicos de perseguição junto à AGU, em função da repercussão de matéria publicada no Estadão a respeito da spikeopatia. Antes de mais nada, precisamos conhecer um pouco sobre as biografias desses 3 médicos que tanto estão incomodando o ministro Alexandre Padilha. O primeiro é Roberto Zeballos, clínico, imunologista e alergista, formado pela Universidade Federal de São Paulo, tem mestrado e doutorado e é sócio fundador da Sociedade Brasileira de Clínica Médica. O segundo é o Dr. Francisco Cardoso, infectologista, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor, perito médico e vice-presidente da Associação Nacional dos Peritos Médicos. Entre 2019 e 2024, integrou câmaras técnicas do Conselho Federal de Medicina. Atualmente é conselheiro do Conselho Federal de Medicina. Olha o currículo desses profissionais da medicina. O terceiro é Paulo Porto de Melo, neurologista formado pela Universidade Federal de São Paulo, com mestrado e pós-graduação em Harvard. Autor de vários livros e artigos científicos publicados internacionalmente. Nas redes sociais, os 3 médicos juntos superam 2 milhões de seguidores. A declaração literal do ministro feita nas suas redes sociais sobre esses 3 médicos é a seguinte, abro aspas, não seremos lenientes com negacionismo. Junto com a AGU do Messias, atenção Brasil, acionaremos todas as medidas cabíveis para impedir que essas pessoas continuem colocando em risco a vida da população. Fecho aspas. A razão dessa perseguição foi a publicação pela revista ID Cases dos resultados de um estudo clínico a respeito da síndrome pós-spike, que está associada à proteína spike presente na superfície do vírus da Covid-19. E as vacinas contra a Covid promovem a sua produção para gerar resposta imunológica no organismo. Nós já fizemos até debates em sessão temática aqui nesse plenário, ouvindo cientistas do mundo inteiro, aqui no Senado. O ministro qualificou esses 3 grandes médicos brasileiros, que têm o meu maior respeito, que salvaram vidas durante a pandemia, está qualificando como negacionista o ministro da Saúde. Se interessa a quem, ministro da Saúde? Esse seu tipo, essas suas insinuações. Está confrontando interesses de laboratórios, está confrontando o lobby bilionário da indústria farmacêutica. Nós não temos medo. Nós não temos medo. O médico tem liberdade, estudou para isso. Que história é essa de querer intimidar? Então, senhor presidente,
o ministro qualificou como negacionista. Esses 3 médicos que tiveram a coragem de pesquisar os efeitos das vacinas contra a Covid porque manipulam a proteína spike. Agora, 5 meses depois, estranhamente, a revista ID Cases se retratou sobre a publicação do artigo sobre a síndrome, mesmo admitindo a legitimidade dos autores por fazerem um relato descritivo gerador de hipóteses. Em sua nota de retratação, a editora reforça que são necessários mais estudos abrangentes e ensaios clínicos. Segundo a Agência Europeia de Medicamento, a pesquisa foi feita numa escala muito pequena e, portanto, possui valor científico limitado. Já para a Anvisa, a síndrome pós-spike não tem ampla aceitação devido à falta de evidências robustas e consenso sobre a existência de mecanismos patológicos. Ou seja, ninguém nega as evidências das possibilidades apresentadas por esses 3 médicos. Segundo os estudos, a partir da experiência clínica, no acompanhamento de um grupo de pacientes, foi possível identificar alguns sintomas decorrentes da síndrome pós-spike. Mas o estudo das consequências da proteína spike no organismo humano não são novidade no meio científico. Já são mais de 14 mil artigos científicos publicados que relacionam a proteína spike com doenças. Ademais, o termo spikeopatia não foi cunhado pelos médicos brasileiros perseguidos pelo governo Lula, mas lançado na literatura médica em 2023, ou seja, há 2 anos. Os sintomas mais comuns dessa síndrome são fadiga, dores nas juntas, diarreia, inflamação sistêmica, confusão mental, problema nos nervos, perda de cabelo, deficiência na memória e distúrbios do sono. São muitos também os casos de pessoas que apresentaram tais sintomas após as vacinas com proteína spike. O trabalho dos médicos, suas palestras e cursos, em nada tem a ver com protocolos milagrosos de spikeopatia, mas tratam de temas gerais de saúde, atividade física, nutrição, saúde da mulher e do homem, etc. Em seus perfis, é possível ver a clara orientação para que procurem sempre um profissional de confiança e faça um bom check-up. Fica novamente evidente que, desde a pandemia, tem ocorrido uma crescente politização da ciência, algo que não beneficia ninguém. Em vez de perseguir aqueles que pensam diferente, o governo Lula deveria apoiar a continuidade de estudos e pesquisas sobre a chamada spikeopatia, sem qualquer tipo de preconceito. Em vez de punir injustamente médicos que não são contra vacinas, o Ministério da Saúde deveria se preocupar com a falta de imunizantes importantes, como as vacinas contra catapora e dengue, que estão em falta em diversos estados do país. Essa postura do ministro da Saúde evidencia claramente o posicionamento do governo. Em vez de direcionar os recursos do contribuinte para a melhoria da saúde, educação e segurança pública, opta por utilizar o aparato estatal para perseguir aqueles que possuem posicionamentos ideológicos diferentes. Encerro com esse pensamento nos deixado há mais de 1.700 anos pelo teólogo, filósofo e escritor Santo Agostinho, senador Flávio Arnes. Abro aspas. Não é tanto o que fazemos na vida, mas sim o motivo pelo qual fazemos que pode determinar a bondade ou a maldade. Que Deus abençoe a nossa nação. Muito obrigado pela tolerância ao presidente e aos colegas aqui.